A história que vamos contar hoje gira em torno de um casal cuja vida aparentemente feliz é abalada por um evento trágico. O que a princípio parece um crime premeditado, com a investigação, revela uma teia complexa de relacionamentos familiares, segredos obscuros e desconfianças profundas. Hoje vamos falar sobre um casal, John Garner e Sandra Garner, que se conheceram nos anos 90 no pequeno município de Paris, no Texas, com uma população de cerca de 20 mil habitantes. Eles se conheceram no trabalho, em uma empresa de embalagens, rapidamente se entenderam e começaram a construir um relacionamento. Sandra era 13 anos mais velha que John, havia passado por um divórcio e tinha 2 filhos, chamados Wes e Andrea, mas a diferença de idade nunca foi um problema para o casal. Contudo, apesar da aparente harmonia, sua felicidade estava condenada desde o início. Os dois namoraram por 2 anos antes de decidirem oficializar o relacionamento em um casamento. Assim, John tornou-se o padrasto das 2 crianças e um fiel companheiro para Sandra. Eles se casaram em 1º de janeiro de 2000, em Las Vegas. À primeira vista, John parecia uma pessoa boa e sociável, que agradava a maioria ao seu redor. No entanto, aqueles que o conheciam bem sabiam de seus problemas com o álcool. Às vezes, ele perdia o controle quando bebia e, nesses momentos, tornava-se agressivo. Além disso, ele enfrentava alguns problemas psicológicos, que gerenciava com o uso de antidepressivos. John trabalhava como gerente de RH, lidando com contratações e demissões na empresa. Ele gostava do trabalho, especialmente quando se tratava de demitir alguém. Parecia divertir-se com o processo, e algumas pessoas acreditavam que ele sentia uma sensação de poder sobre os outros nesse momento. No geral, John era considerado uma pessoa agradável, que amava sua família. Depois do casamento, sua vida parecia caminhar bem, especialmente devido ao amor sincero que o casal compartilhava. Eles realmente se consideravam almas gêmeas. John rapidamente se adaptou ao papel de pai e se deu bem com os filhos, especialmente com o ex. No entanto, com Andrea, houve algumas dificuldades, pois ela inicialmente não simpatizou com seu novo padrasto. Esse comportamento é comum, já que muitas crianças não aceitam rapidamente os novos parceiros de seus pais, e isso leva tempo para mudar. Em 2014, Sandra começou a enfrentar problemas de saúde. Os médicos diagnosticaram esclerose múltipla, o que complicou bastante sua vida cotidiana e transformou a dinâmica da família. Agora, John não era apenas o marido e pai amoroso, mas também o responsável pelas tarefas domésticas e pelos cuidados constantes com Sandra. Ela tentou trabalhar remotamente para ganhar algum dinheiro, mas sua condição dificultava bastante. John assumiu com disposição a tarefa de cuidar dela, oferecendo apoio constante. A filha de Sandra, Andrea, viu que John realmente amava sua mãe e, com o tempo, passou a simpatizar com ele. A partir daí, a relação entre eles mudou, e Andrea começou a apoiar John nas tarefas de casa e no cuidado com sua mãe. Isso fortaleceu ainda mais os laços familiares. No entanto, o estado de saúde de Sandra não melhorava. Ela lutava constantemente contra a doença, que afetava tanto sua saúde física quanto emocional. Os medicamentos que ela tomava aliviavam os sintomas, mas também a deprimiam. Em vários momentos, ela buscou na internet maneiras de acabar com a própria vida, quando se encontrava no auge da depressão. Em um desses momentos críticos, Sandra contou ao marido sobre seu desejo de morrer, pois não queria ser um fardo para ele. John, porém, a dissuadiu, dizendo que, se ela morresse, ele teria que fazer o mesmo. Foi nesse momento que Sandra percebeu que não poderia tirar a própria vida, pois não haveria ninguém para cuidar de seus filhos. John tornou-se o verdadeiro sentido da vida para ela. Como a condição de Sandra não melhorava, ela decidiu deixar o emprego, pois não conseguia mais trabalhar nem em casa. Com isso, John se tornou o único provedor da família, o que trouxe problemas financeiros adicionais. Entretanto, isso não parecia afetar John externamente. Ele continuava a apoiar sua esposa e seus filhos, sempre presente e sinceramente tentando ajudar. Em 2016, a família mudou-se para uma pequena cidade chamada Maipiar, no condado de Ellis, a cerca de 50 quilômetros ao sul de Dallas. Era uma cidadezinha acolhedora, com menos de 1.000 habitantes, e a atmosfera amigável e unida da comunidade tornou o local ideal para eles. Eles gostaram tanto da cidade que compraram uma casa lá. O casal mantinha boas relações com as famílias de ambos os lados, e isso era um fato notável, já que os parentes de John também se mudaram para a cidade, vivendo em uma casa do outro lado da rua. A família costumava organizar eventos juntos e passava todos os feriados reunida. O quintal da casa de John e Sandra era o ponto de encontro de todos.
Enquanto isso, os filhos já haviam saído de casa e moravam por conta própria. Sandra continuava a lutar contra a doença, mas a família parecia bem. Pelo menos até 2018. No dia 1º de janeiro, seu casamento completaria 18 anos. O casal decidiu comemorar o aniversário com um jantar em um restaurante e convidaram o filho de Sandra, Wes, para participar da celebração. A filha, por sua vez, estava viajando e não pôde comparecer. Wes foi ao jantar, mas saiu por volta das 19 horas. Normalmente, John e Sandra iam dormir cedo, entre 21 horas e 22 horas, e naquela noite não foi diferente. Porém, mais tarde, uma tragédia aconteceu. Por volta da 1 hora da manhã, a Central de Emergência 911 recebeu uma ligação de Sandra Garner, que relatou que precisava de ajuda. Ela pediu que mandassem policiais e uma ambulância, pois seu marido havia sido baleado. Segundo Sandra, um homem havia entrado em sua casa, atirado em John e depois a levado para o banheiro, onde ordenou que ela contasse até 100 antes de chamar a polícia. Ele ameaçou matá-la se ela não obedecesse. Sandra seguiu as instruções. Ela informou que seu marido ainda estava respirando e pediu ajuda. A operadora da emergência deu orientações de como realizar a respiração boca a boca, e Sandra seguiu as instruções enquanto aguardava a chegada dos policiais. Quando os policiais chegaram, cerca de 15 minutos depois, ouviram Sandra gritando por ajuda. Ela o chamou para o quarto, onde John estava no chão. Sandra o havia arrastado da cama para tentar fazer a ventilação. Um dos policiais verificou o corpo, e John ainda estava quente, mas não mostrava mais sinais de vida. Quando Sandra ligou, ele provavelmente ainda estava vivo, mas morreu antes da chegada das autoridades. Os paramédicos confirmaram a morte de John, aos 42 anos. Os policiais suspeitaram que o assassino ainda pudesse estar na casa, então vasculharam todo o local, mas não encontraram mais ninguém. O assassino havia escapado. Sandra, por sua vez, estava em estado de choque, tendo uma crise de histeria devido ao ocorrido, e não pôde conversar com os policiais de imediato. Ela foi atendida pelos paramédicos, que tentavam acalmá-la. Mais tarde, quando Sandra conseguiu se recuperar um pouco, ela foi levada para a delegacia para prestar depoimento. Os policiais recolheram amostras de suas mãos para verificar a presença de resíduos de pólvora, a fim de determinar se ela havia disparado a arma. Os investigadores também fotografaram a cena do crime e recolheram as roupas que Sandra usava. Como testemunha-chave, Sandra poderia fornecer informações valiosas sobre o suspeito, e os policiais esperavam que ela pudesse ajudá-los na investigação. No entanto, devido à sua condição de saúde e ao trauma do acontecido, Sandra teve dificuldade em se concentrar. Ela relatou que estava dormindo quando foi acordada pelo som de um tiro, por volta de 0h45. Logo depois, ouviu um segundo disparo e viu um homem no quarto, com uma lanterna e uma arma. Ela se jogou no chão e começou a gritar, esperando que alguém pudesse ouvi-la e ajudá-la. O agressor era um homem vestido com moletom azul e jeans, usava uma máscara e era muito mais alto do que ela. Sandra implorou para que ele não a matasse. O homem respondeu que havia vindo apenas para se vingar de John, porque tinha sido demitido por ele anos antes, o que arruinou sua vida. O agressor também exigiu o dinheiro do cofre. Sandra o levou até o cofre e, enquanto abria, conseguiu ver o reflexo do homem na porta de metal. Ela tentou observar mais detalhes, mas ele ameaçou matá-la se continuasse olhando, então ela parou de tentar identificá-lo. Ela entregou cerca de $18.000 que estavam no cofre, mas não pôde confirmar o valor exato, pois já fazia tempo que havia contado o dinheiro. Depois disso, o criminoso levou Sandra até o banheiro, ordenou que ela contasse até 100 antes de chamar a polícia, e saiu da casa. O interrogatório continuou por várias horas, após o que a mulher foi liberada para voltar para casa. Nesse momento, todos os membros da família já haviam chegado para apoiar Sandra em seu momento difícil. Agora ela precisava deles mais do que nunca. A mulher estava muito abalada e lamentava profundamente o que havia acontecido. No entanto, para alguns membros da família, seu comportamento parecia não ser sincero. Muitos notaram atitudes estranhas de Sandra logo após conversar com a polícia. Ela voltou para sua casa, apesar de o criminoso ainda poder estar solta, como se não tivesse medo de que ele retornasse. Na verdade, Sandra parecia esperar que o homem voltasse para que ela pudesse matá-lo. A essa altura, a família de Sandra já estava na casa. Eles contaram a seu filho, Wes, sobre a morte de John, e o rapaz ficou em choque. Imediatamente, ele foi até a delegacia de polícia para falar com as autoridades. Estranhamente,
Ele fez isso antes mesmo de visitar sua própria mãe ou ligar para ela para saber como ela estava. Mais tarde, suas ações se tornaram claras para os policiais, pois Wes queria contar algo muito importante a eles. Desde suas primeiras palavras, ele deixou claro que acreditava que o assassinato foi obra de sua própria mãe. No entanto, Wes se sentia muito desconfortável ao dar esse testemunho contra a pessoa que mais amava. Ele duvidava que um invasor tivesse entrado na casa sem ser notado, pois seus pais tinham 2 cachorros, e os animais certamente teriam latido, alertando os Garner sobre o perigo. Suas palavras deixaram os policiais perplexos. No primeiro interrogatório, os depoimentos de Sandra pareciam coerentes e convincentes, e não havia dúvidas quanto à sua veracidade. No entanto, Wes insistia que sua mãe poderia muito bem ter matado seu padrasto, o que fez os policiais considerarem essa possibilidade. Os investigadores realizaram uma busca minuciosa em todas as áreas da casa e nos objetos que estavam na cena do crime. A propriedade tinha várias construções adicionais, como uma garagem e um galpão, que também foram cuidadosamente examinados. Na garagem, os policiais encontraram o Ford Mustang de Sandra. Eles procuravam a arma que a mulher guardava para autodefesa, que, segundo seu filho, geralmente ficava em sua bolsa, mas, às vezes, ela escondia debaixo do banco. No entanto, não conseguiram encontrar a arma. Na casa dos Garner, havia muitas armas. Ao todo, 49 pistolas e 10 rifles. Descobriu-se que colecionar armas era um hobby de John, mas ele não as guardava como peças de coleção em um único local. Pelo contrário, ele as deixava espalhadas pela casa, de forma que sempre tivesse uma arma à mão em caso de emergência. Parecia que John realmente temia um ataque de inimigos e estava preparado para isso. Contudo, uma arma estava faltando na coleção, um revólver Taurus calibre .38, que estava registrado em nome de Sandra. O revólver poderia ter desaparecido ou sido roubado, ou até perdido por conta da doença de Sandra. Traços de pólvora foram encontrados em suas mãos, mas eram mínimos e podiam ter origem inocente, como resultado de estar perto de John quando ele foi baleado, ou por ter tocado nele durante a reanimação. A quantidade de pólvora em suas mãos era pequena, sugerindo que os vestígios poderiam ter sido adquiridos após o assassinato. Além disso, inicialmente poderiam ter havido mais traços, que poderiam ter sido apagados pelos seus movimentos. Embora todas essas evidências fossem circunstanciais, elas começaram a parecer suspeitas, e Sandra se tornou uma suspeita no assassinato de seu marido. Durante a busca, os policiais decidiram verificar os computadores, tablets e celulares do casal. Todo o material foi confiscado para análise de conversas e pesquisas. Os investigadores descobriram buscas suspeitas no histórico de Sandra, incluindo pesquisas sobre medicamentos potentes e, mais alarmante, formas de matar alguém e ocultar evidências de um crime. Embora essas pesquisas não fossem frequentes, apareciam entre buscas rotineiras. Ainda assim, tudo parecia muito suspeito. Em 4 de janeiro de 2018, a polícia estava investigando a possível participação de Sandra no crime. O único problema era que a arma dela ainda não havia sido encontrada. Os oficiais recorreram novamente ao filho, Wes, que sugeriu que, se ele estivesse procurando a arma, ele a procuraria no carro da mãe. Assim, a polícia decidiu fazer outra busca mais detalhada no carro e na garagem. Quando os detetives voltaram à casa, a garagem estava trancada. Eles pediram ao Wes que pegasse a chave com sua mãe, que estava na casa dos parentes do outro lado da rua. Quando Wes pediu a chave, Sandra ficou visivelmente abalada, derrubou o garfo que estava segurando e disse que, de forma alguma, deixaria a polícia entrar na garagem ou no carro. Ela pediu que os policiais fossem embora. Os parentes que presenciaram essa cena ficaram chocados. Para eles, a reação de Sandra foi muito estranha, já que, até aquele momento, ela havia colaborado com as investigações. Parecia que ela queria ajudar a resolver o crime, mas, naquele dia, ela perdeu a calma. Primeiro, ela expressou sua indignação com os familiares, alegando que eles a suspeitavam de ter cometido o crime. Depois, Sandra saiu da casa e foi até a garagem, tentando impedir a busca e afastar os detetives. No entanto, isso não funcionou, pois os policiais disseram que fariam a busca de qualquer maneira, com ou sem o consentimento dela, pois tinham um mandado. Então, Sandra foi obrigada a ceder e abrir a garagem. Quando os policiais entraram, logo verificaram o espaço debaixo do assento do motorista do Mustang. Lá, encontraram uma sacola de compras com papel toalha dentro e, envolto no papel, havia um revólver enferrujado calibre .38. Isso indicava que, na primeira busca,
A arma havia sido escondida em outro lugar e depois retornada ao local habitual. Isso explicava o nervosismo de Sandra e sua relutância em deixar a polícia revistar a garagem. Os investigadores voltaram a falar com o ex, que disse ter visto sua mãe esconder a arma no carro depois que a polícia saiu. No entanto, Sandra negou ter feito isso. Estranhamente, não havia um motivo claro para que ela matasse o marido, que sempre cuidou tão bem dela. Os detetives decidiram interrogar Sandra novamente, desta vez como uma suspeita de assassinato, não mais como uma testemunha. Eles a pressionaram, acusando-a de mentir e tentar enganar as autoridades desde o início. Sandra parecia muito nervosa, mas continuou negando qualquer envolvimento no crime. Ela chorava bastante, e sua emoção parecia genuína. Ela jurou que não havia escondido a arma no carro. Naquele momento, não havia como provar nada. A questão foi deixada para os especialistas forenses, que realizaram uma análise balística na arma. Eles confirmaram que os tiros foram disparados do revólver encontrado no carro. Os especialistas compararam as balas e concluíram que elas correspondiam. No entanto, a arma não continha impressões digitais ou traços de DNA de Sandra, o que significava que qualquer pessoa poderia tê-la utilizado. Mesmo assim, já havia evidências suficientes para prender Sandra e acusá-la de assassinato, embora mais provas ainda fossem necessárias para construir um caso convincente. Os policiais foram até a casa dos Garner para prender Sandra, mas ela não estava lá. Eles esperaram até que ela voltasse. Quando Sandra chegou de carro, ficou em choque ao ser imediatamente presa. Toda a família de John observava a cena pelas janelas da casa do outro lado da rua. Quando a polícia algemou a mulher de 55 anos, os parentes do falecido aplaudiram. Mais tarde, eles admitiram que, naquele momento, sentiram que a justiça havia sido feita e estavam convencidos de que Sandra havia matado seu marido. Sandra foi levada sob custódia, e a fiança foi estabelecida em $2 milhões. Como não tinha esse dinheiro, ela permaneceu presa por um longo tempo. Em 21 de março de 2018, Sandra Garner foi oficialmente acusada de assassinar seu marido, John. Ela passou 1 ano e meio na prisão, o que afetou muito sua saúde já debilitada. Quando compareceu ao tribunal em setembro de 2019, na cidade de Waxahachie, Texas, Sandra parecia extremamente abatida. A prisão havia sugado toda a sua energia. Ela estava fisicamente exausta e emocionalmente esgotada. Desde o início, a promotoria acreditava que havia provas suficientes para condená-la. No entanto, quanto mais a acusação trabalhava em sua estratégia, mais claro se tornava que Sandra tinha uma chance real de escapar da punição, já que as evidências contra ela eram todas circunstanciais. Um dos personagens mais interessantes que depuseram no tribunal foi o filho de Sandra, Wes, que tão entusiasticamente incentivava a investigação para resolver o caso e mandar sua própria mãe para a prisão. Ele até indicou com precisão onde a arma estaria no carro, embora anteriormente não estivesse lá. Com base na experiência dos investigadores, qualquer pessoa que fornecesse tantas informações sobre o crime geralmente estava envolvida no caso. Isso gerou perguntas inevitáveis. Poderia ele desejar a morte de seu padrasto? Poderia Wes ter armado toda a situação para incriminar sua mãe doente e escapar da responsabilidade? Aqueles que se questionaram sobre isso responderam afirmativamente. Quanto mais os policiais analisavam a personalidade do filho adotivo da vítima, mais assustadora a imagem que surgia. O jovem realmente tinha a oportunidade de matar o padrasto, pois tinha livre acesso à casa e sabia onde ficavam as armas tanto de John quanto de sua mãe. Como foi apurado, até as pesquisas suspeitas na internet ocorreram apenas nos dias em que Wes estava visitando os pais. Depois que eles iam dormir, ele podia muito bem ter feito essas buscas no tablet. Desde o início, parecia que ele estava tentando garantir que sua mãe fosse punida pelo crime, até mesmo dando uma pista sobre a arma dela. Tudo indicava uma encenação para incriminar um parente próximo. O álibi de Wes era muito fraco. Segundo ele, estava em casa assistindo a vídeos em seu laptop na hora do crime, mas ninguém podia confirmar isso, já que ele morava sozinho. Durante a primeira investigação, os policiais não perceberam um detalhe importante. O laptop de Wes estava com fuso horário ajustado para outro local. Além disso, ele poderia ter configurado o computador para reproduzir vídeos automaticamente na sua ausência, o que significava que ele não tinha um álibi verdadeiro. Ao mesmo tempo, Wes tinha um motivo. Ele estava incluído no testamento de John e poderia querer receber a herança o mais rápido possível. De fato, Sandra não tinha motivo algum para querer a morte de seu marido. John era uma parte importante de sua vida, cuidava dela por muitos anos e sustentava toda a família. Eles viviam em paz e harmonia. No tribunal,
foi enfatizado que a polícia não demonstrou o profissionalismo adequado. Primeiramente, eles demoraram 15 minutos para chegar ao local do crime. Em segundo lugar, o oficial que fez a primeira inspeção nunca havia investigado um crime grave antes e cometeu vários erros graves. Além disso, o local do crime não foi devidamente isolado, o que contaminou as evidências. Os policiais deveriam ter algemado Sandra imediatamente e colocado sacos em suas mãos para preservar vestígios de pólvora, mas não o fizeram. Fotos tiradas na cena do crime com o celular de um policial foram posteriormente apagadas acidentalmente e perdidas para sempre. Os policiais também não interrogaram ex-colegas de trabalho de John, apesar de Sandra ter mencionado que o assassino disse ter sido demitido e guardava rancor contra John. A acusação teve que lidar com as alegações da defesa sobre a negligência da polícia. O promotor explicou que a casa foi isolada e todos os envolvidos foram interrogados. Quanto às falhas da polícia, foram realizadas várias investigações internas, e os responsáveis foram punidos. O promotor também teve que explicar por que a polícia não coletou impressões digitais da maçaneta do Mustang, onde a arma foi encontrada. Se o ex fosse o verdadeiro culpado, ele poderia ter entrado na casa sem provocar latidos dos cães, pois eles o conheciam. Mas havia dúvidas. Será que Sandra não reconheceria os olhos e a voz do próprio filho? Sandra alegou estar muito assustada no momento e, devido à sua doença, não conseguiu se concentrar e identificar com quem estava falando. Durante o julgamento, Sandra declarou que, olhando para trás, acreditava que seu próprio filho havia matado seu marido. Todas as evidências apontavam para ele. O ex teria plantado a arma para incriminá-la. Ela também observou que o comportamento de Wes havia mudado recentemente, e ele se distanciou de John, com quem costumava ter uma boa relação. Para testar essas alegações, Wes foi submetido a um interrogatório cruzado, um método que normalmente ajuda a demonstrar a inocência do réu, desde que ele realmente não esteja envolvido no crime. No entanto, é arriscado, pois até pequenos erros podem influenciar o júri. Sandra não se saiu bem nesse interrogatório. Houve muitas lacunas em sua história, que ela atribuiu à confusão e à doença. Isso poderia ter soado inconvincente para os jurados. Mais de 400 evidências foram apresentadas e 25 testemunhas foram ouvidas. A acusação estava confiante de que Sandra seria condenada pelo assassinato de seu marido. Contudo, quando a defesa apresentou seus argumentos, desmontou completamente o caso da acusação. A defesa destacou que a polícia foi negligente, não considerando o ex como suspeito desde o início, nem investigando o álibi dele ou verificando os resíduos de pólvora em suas mãos. Quando o caso foi para o júri, esperava-se uma deliberação longa, já que ninguém tinha certeza de qual seria o veredito. No entanto, o júri tomou uma decisão em poucas horas. No dia em que o veredito seria anunciado, todos os familiares estavam presentes no tribunal. Para Sandra Garner, o júri declarou que ela era inocente. Ela experimentou um alívio enorme, chorando e abraçando seus advogados. Após 21 meses de prisão, ela finalmente poderia voltar para casa. No entanto, isso deixou seu filho e a família de John, que vivia do outro lado da rua, muito desapontados. Eles acreditavam firmemente que Sandra havia matado seu amado marido e esperavam que ela fosse condenada. Após o julgamento, as duas famílias pararam de se falar. A tensão entre eles cresceu tanto que os antigos vizinhos, que antes eram tão próximos, acabaram se mudando. Sandra ainda acredita que foi seu filho quem matou John. O relacionamento entre eles estava muito tenso, e o ex não tinha a mesma conexão que Sandra tinha com sua filha. Depois do julgamento, mãe e filho cortaram completamente os laços. A filha de Sandra continua a apoiá-la, acreditando em sua inocência. A polícia não abandonou o caso e continuou investigando o ex como o principal suspeito do assassinato. No entanto, o tempo foi perdido, muitas evidências foram comprometidas, e muitas coisas não foram feitas a tempo. Agora, é praticamente impossível provar a culpa de qualquer pessoa com certeza. Os registros desse crime permanecem arquivados há anos, e ninguém mais trabalha no caso. Portanto, é muito provável que o assassinato de John Garner permaneça sem solução para sempre.